Doutor Fernando Gomes, muito bom dia, como vai? Bom dia, Elisa, vamos nessa? Mais um dia, hein? Uma quinta-feira agitada com muitas notícias, então vamos lá. Começa agora mais um Correspondente Médico e lembrando que você também pode participar sempre com a gente de todos os assuntos. É só abrir o seu Twitter, colocar sua pergunta, postar e lembrar de marcar a gente com a hashtag Correspondente Médico. Já estou com o Twitter, inclusive, aqui aberto. Muito bem, vamos para um destaque do site da CNN Brasil. O endereço é muito simples, né? cnnbrasil.com.br. Notícia que vem da Austrália. Vejam só, nova pele artificial possibilita sentir dor. Uma inovação revolucionária. Essa é a pesquisa de pesquisadores de uma universidade de Melbourne que criaram uma pele artificial que, como diz aqui a manchete, reage a estímulos de dor. Tudo bem que na hora que a gente ouve isso, a gente pensa assim, puxa vida, mas para que fazer uma pele para ter de sentir dor? Só que, na verdade, isso é muito importante. Apesar de ninguém gostar de sentir dor, é muito importante para a sobrevivência. É a maneira do nosso corpo alertar que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa está errada. Aí eu te pergunto, doutor, como é que eles conseguem desenvolver essa tecnologia e, de fato, é eficaz? A gente imagina o seguinte, Elisa, a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano que faz a interface entre a individualidade do meu corpo físico com o resto do mundo. A presença ou a possibilidade de sentir dor é algo extremamente importante. De fato, de confortável não tem nada, mas traz para mim informações importantes de ajustes que eu preciso fazer para manter a integridade e a saúde do meu corpo físico. Então, quando eu tenho a possibilidade de ter uma prótese, de ter algo que venha a substituir uma falha por uma queimadura, por uma lesão ou algo assim, que além de recobrir os tecidos de uma forma eficiente, mas me dá a possibilidade de passar informações, porque a pele a todo momento está passando informações de tato, temperatura, pressão, dor, para o sistema nervoso central. Eu tenho a possibilidade de criar próteses ainda mais inteligentes, que façam esse retorno em tempo real para o sistema nervoso central. Então, você imagina uma pessoa que teve um membro amputado, por exemplo, ou até mesmo que tem uma lesão neurológica, enfim, qualquer coisa que venha precisar dessa prótese com dispositivos bioeletrônicos que possam receber essa informação e passar isso para o sistema nervoso central, a gente tem algo muito mais perto da fisiologia. E, doutor, é possível calcular o número de receptores que a nossa pele tem para todos os locais que a gente sente ali dor ou até a sensação do próprio toque? É possível e a gente sabe o seguinte, existem áreas que têm uma maior densidade de resposta ao estímulo sensorial. Então você pega, por exemplo, o que a gente chama de homúnculo de Penfield. Penfield foi um neurocientista que conseguiu, na verdade, documentar no cérebro áreas correspondentes à sensibilidade e até mesmo ao ato motor de cada parte do corpo. Então você pega, por exemplo, áreas como os lábios, áreas como a ponta dos dedos, são regiões que têm uma densidade de informação sensorial muito maior do que, por exemplo, as costas. E isso tem um motivo, inclusive adaptativo. Se eu quero fazer movimentos finos, eu preciso ter o poder de tocar nas coisas, entender com uma relevância muito maior toda a questão do relevo, da temperatura e das características para que eu possa, então, utilizar minhas mãos como pinça para executar alguma tarefa. A gente é tão habituado a sentir isso tudo o tempo inteiro que quando a gente machuca um dedinho, parece que nunca ele fez tanta falta que a gente precisava desse dedinho para tudo. Então, é curioso como a ausência de um pequeno local do nosso corpo pode causar uma diferença até nas impressões que a gente tem, né? No desenrolar ali das nossas sensações. E nós temos uma assinatura que acaba trazendo isso, a gente traz isso desde a vida intrauterina, com uma questão de um relacionamento entre o sistema nervoso, genética e a correspondência do corpo para dentro do nosso cérebro. Então você pode imaginar, um indivíduo quando é amputado, por exemplo, ele pode perder um membro, mas a equivalência desse membro no sistema nervoso central continua existindo. E a gente percebe isso através da manifestação clínica, como, por exemplo, a dor no coto de amputação, a percepção de um membro fantasma e outras coisas que são extremamente interessantes e relevantes para entender como o nosso cérebro funciona quando a gente está falando do relacionamento com o mundo físico. Interessantíssimo. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o doutor? Hashtag Correspondente Médico. Agora a gente vai aqui para o nosso próximo tema, trazendo uma informação para você que nos assiste, nos acompanha aqui com o doutor Fernando Gomes. O prefeito de Moscou disse que centros de vacinação contra a Covid-19 da cidade vão abrir em 2 dias. A notícia vem depois da Rússia ter batido mais um recorde de casos diários do coronavírus. Foram mais de 28 mil
sendo quase 8 mil deles somente em Moscou. As autoridades de saúde ainda relataram mais de 550 mortes nas últimas 24 horas, levando o número de vítimas a 41 mil desde o início da pandemia. A Sputnik V, que recebeu aprovação do órgão regulador do país, demanda 2 doses para a imunização. E vale lembrar que essa aprovação veio antes do fim da última fase de testes da vacina. Então, é informação que a gente tem aqui para você a respeito de Moscou. Aqui no Brasil, a esperada liberação das vacinas contra a Covid-19 caminha e mexe com a nossa ansiedade, que é uma loucura. A gente acompanha cada passo, cada notícia. E vejam só, a agência reguladora aqui do Brasil, a Anvisa, definiu requisitos mínimos para pedidos de uso emergencial dos imunizantes. Esse documento serve para orientar as farmacêuticas que estão desenvolvendo essas vacinas e que pretendem entrar com pedido nos próximos dias na Anvisa. De acordo com a agência, a autorização vai ser para um público restrito. Eu tenho uma pergunta, doutora, a respeito do público restrito. Que público seria esse? Mas antes, eu quero trazer aqui para vocês as informações dos principais pontos exigidos pela Anvisa para a gente acompanhar junto aqui quais são esses requisitos. Então, está aqui, ó, pedido emergencial para autorização de vacinas. Autorização de funcionamento de empresa. Também é preciso um dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento, ensaio clínico na fase 3 em andamento e que a gente acompanha muito passo a passo, número de envolvidos, reações ou não, relatórios de qualidade, segurança e eficácia e também um relatório conclusivo. Então, é preciso que ocorra tudo isso, toda essa listinha de afazeres, para que lá na frente a Anvisa possa receber esse pedido das farmacêuticas, correto? Correto. Isso aqui significa que aventureiros não terão espaço até terem todos os requisitos básicos mínimos que sejam seguros para a população para chegarem até nós. Então, assim, isso aqui não tem nada de restritivo, é algo que a gente percebe natural, um cuidado, é natural e um carinho especial com toda a população. Porque, feito esse checklist, a gente consegue perceber que a empresa está apta a oferecer um produto de qualidade, que seja seguro, que cumpra o que ela promete e, principalmente, né, que tenha uma procedência que seja passível de rastrear e a gente entender, caso exista um problema, aonde a gente precisa correr atrás. É importante que nós tenhamos acesso a esse tipo de informação e que a gente possa aqui ao vivo para todo o Brasil compartilhar também com vocês, para você sempre se lembrar que, independentemente de qual for a vacina produzida por qualquer que seja a farmacêutica, é preciso que ela siga todas essas regras aqui para de fato chegar até as ruas para imunizar. Agora sim, eu imagino que muitas pessoas, Elisa, acabam pensando, puxa, mas só agora a Anvisa foi soltar isso, agora, né? Mas assim, veja, para você chegar no ensaio clínico em fase 3, você precisa de um tempo de maturação. E é só agora que a gente está vendo as principais empresas, enfim, apresentando esses dados e chegando no ponto final. Então, de fato, não teria sentido, mesmo porque a gente até questionava no começo se seria possível ter acesso a uma vacina que pudesse ser administrada para a população. Muito bom. Você tem alguma dúvida dentro desse assunto? Hashtag correspondente médico. Doutor, voltando então umas casinhas, eu comecei falando sobre o público restrito. O que seria esse público restrito que receberia a vacina? Ou que teria acesso? Bom, Quem é que está nesse grupo? A gente imagina assim, ó, existem critérios do que acaba sendo prioritário, mesmo pela questão do risco e pela questão do benefício evidente que vai ter num primeiro momento. Então, você imagina pessoas com mais de 75 anos, população indígena, pessoas que trabalham na área da saúde, acabam sendo as pessoas que serão priorizadas inicialmente. E, a partir de então, toda a população, de acordo com uma ordem de prioridade, vai ter acesso a todo esse cuidado especial. E é um assunto que não tem jeito, a gente vai tratar bastante, vai sempre falar aqui, porque as preocupações com os estragos do novo coronavírus no organismo não param e também nem podem parar. A gente fica atento a tudo isso. Os cientistas do mundo inteiro pesquisam dia e noite sobre esse micro-organismo. E um estudo, veja só, do Hospital Universitário de Berlim, na Alemanha, mostrou que a Covid-19 pode usar a mucosa olfativa para chegar até o cérebro. Outros caminhos até o sistema nervoso central são aparelhos cardiovascular e gastrointestinal. Doutor, como explicar isso? Como assim? É por meio desse caminho
que consegue chegar até o cérebro? Sim, a gente imagina que o coronavírus ele tenha o que a gente chama de tropismo. O tropismo ele tem afinidade pelo sistema nervoso central. De alguma forma, isso ocorre quando a gente percebe que clinicamente pessoas apresentam anosmia, que é aquela perda do olfato, e também até a ageusia, que é a perda do paladar. Isso porque na mucosa da cavidade nasal, principalmente na porção superior, onde a gente tem na base do nariz a lâmina crivosa, que é uma estrutura óssea que parece uma peneirinha, que faz com que nervos bem fininhos, que são os nervos olfativos, entrem para dentro da caixa craniana. Essa região acometida acaba fornecendo uma porta de entrada para que o vírus trafegue pelos neurônios e chegue até o cérebro propriamente dito. A gente sabe que isso acontece através do próprio estudo da evolução clínica e também estudo de pessoas que já faleceram e que tiveram os seus corpos doados para investigação. Então, essa é uma porta de entrada possível. Quando a gente fala do aparelho cardiovascular e do trato gastrointestinal, são formas indiretas, porém presentes, de que o vírus pode chegar até lá. Então, você imagina, existe uma predisposição à formação de trombos, a tromboembolismo venoso, por exemplo, o acometimento do endotélio, que é a parte interna dos vasos, e com isso, sabendo que o cérebro é muito vascularizado e irrigado, seria uma porta de entrada possível para o vírus chegar, então, até o encéfalo como um todo. E até através do trato gastrointestinal, uma vez que nós temos nervos que fazem comunicação de todo o aparelho digestivo com o tronco cerebral, como, por exemplo, o nervo vago. Então, algo que a gente imagina que seria possível, talvez esteja acontecendo de fato como portas possíveis do próprio coronavírus atingir o cérebro. Então, você imagina o seguinte, Elisa. Nossa. O pulmão sendo acometido pelo coronavírus propriamente dito. Até aí, ok, todo mundo entendeu. Mas quando a gente entende que dentro do cérebro existem regiões específicas pelo controle da respiração, por exemplo, e que essas regiões também podem estar sendo acometidas pelo sistema nervoso central, no sistema nervoso central pelo coronavírus, você pode imaginar que a respiração está sendo atacada em 2 pontos, onde acontece a troca gasosa propriamente dito e no comando central, que faz com que os movimentos respiratórios venham a acontecer. Tá, bom, quantas informações, hein? Mas quando chega no cérebro, ele chega durante a própria infecção dessa pessoa ou aparece por meio de um efeito colateral que essa pessoa ainda continua demonstrando depois que já se livrou da Covid-19? Elisa, no momento inicial, quando a gente imagina a mucosa olfativa sendo acometida, você pode imaginar que é logo de cara, logo no começo. Quando a gente entende que a doença ela vai ter uma fase inflamatória e se essa fase inflamatória ela for muito forte, o que acontece é que as membranas que envolvem a parte de dentro dos vasos que levam sangue para o cérebro, e aqui a gente está falando da barreira chamada barreira hematoencefálica, que faz com que o cérebro não receba qualquer tipo de substância que passe pelo sangue para dentro dele, como se fosse uma capa especial, durante o processo de inflamação, essa membrana fica acometida e o vírus consegue entrar de uma forma mais facilitada. E aí causaria o quê? Quais seriam os efeitos? Você pode ter, dependendo da região acometida, alterações cognitivas, então alteração, isso depois inclusive que a pessoa passe pela coronavírus com um sucesso terapêutico. Alteração cognitiva como problemas de memória, problemas relacionados à atenção, outras regiões responsáveis pela sensibilidade, por exemplo, e até mesmo regiões responsáveis pela respiração, como a gente acabou de falar. E esse comportamento do vírus no corpo é normal? É algo comum? Também existem outras doenças em que há esse comportamento do vírus, que também ele pode acabar encontrando um caminho aqui e ir até o cérebro? Elisa, as doenças elas acabam acometendo o corpo como um todo. O que acontece com o coronavírus é que a gente está com lente de aumento estudando passo a passo tudo o que venha a acontecer. Então, você imagina outras doenças, como, por exemplo, o Zika vírus também gerou curiosidade e um entendimento diferente de como, por exemplo, o cérebro das crianças em desenvolvimento intrauterino estavam sendo acometidos e assim sucessivamente. Mas o que a gente percebe aqui é que, apesar de parecer simplesmente um vírus respiratório que ataca os pulmões, existe algo muito mais complexo acontecendo por trás de tudo isso. Não que seja exclusivo do vírus. Certamente, diversas doenças não foram tão estudadas como a gente está estudando o coronavírus hoje em dia. A gente está prestando tanto atenção nesse problema que aí o problema toma uma dimensão muito maior, mas evidentemente não quer dizer que seja exclusivo só do coronavírus. E o doutor Fernando Gomes está sempre aqui nos fazendo compreender melhor essas questões. Quero pedir a sua participação para esse assunto que nós vamos trazer agora, a cannabis. A gente fala sobre a reclassificação da cannabis. E o que é isso? A Comissão de Drogas Narcóticas da ONU decidiu incluir a maconha no patamar de substâncias menos perigosas. Os países ainda vão precisar controlar a substância e manter as suas políticas de restrição ou proibição. Então, cada país vai lidar com esse assunto de uma maneira diferente. Na prática,
A maconha deixa de ocupar a lista de substâncias consideradas suscetíveis a abusos e à produção de efeitos danosos. Ela não deixa de ser um item, uma planta que causa um problema de saúde pública e coisa e tal. A ONU só está dizendo para a gente que, olha, podemos mudar um pouco o nosso olhar em relação a cannabis. Doutora, eu te pergunto, essa decisão facilita, na prática, a reivindicação do uso da maconha para tratamentos terapêuticos, por exemplo, que não são uma novidade? A gente já sabe que existem muitas pessoas que fazem uso para isso. Sim, sim, facilita. Isso faz a gente prestar atenção numa planta que é extremamente interessante, que a humanidade conhece há muito tempo. E a gente sabe que os efeitos que acabam sendo alucinógenos sempre chamaram muito mais atenção do que os outros benefícios que hoje a gente vê. Pacientes tendo controle da epilepsia, controle da espasticidade, pacientes com esclerose múltipla, com Alzheimer, até mesmo com Parkinson sendo tratados e tendo ansiedade e tendo aí um efeito clínico interessante e inovador. Isso porque os canabinoides, que são diversas substâncias, alguns deles, de fato, vão ter papéis relevantes para o tratamento das doenças, outros podem apresentar essa questão relacionada com a parte alucinógena, com, enfim, esse efeito psicoativo que muitas vezes faz com que a gente tenha preconceito, mas fato é que nós temos endocannabinoides, que são neurotransmissores e receptores naturalmente, mesmo quem nunca fumou maconha, quem nunca teve contato com a planta, tem naturalmente isso acontecendo dentro do corpo. E por isso que substâncias que existem nessa planta conseguem atuar e de alguma forma modificar o nosso funcionamento no sistema nervoso central, periférico e até mesmo, Elisa, do sistema imunológico, onde há receptores também para canabinoides. Muito bem, doutor. Obrigado, então, por mais um dia. A gente sempre repercute aqui com o doutor Fernando Gomes todas as notícias. Obrigada, doutor. Obrigado a você e até breve, pessoal. E obrigada a você que participa sempre neste que foi mais um Correspondente Médico.